Sejam muito bem-vindos ao Lubicast, o podcast da Pisani Lubrificantes, um bate-papo descontraído com dicas de lubrificantes especiais e especialidades químicas. No episódio de hoje, com a presença ilustre aqui dos nossos amigos Ricardo Viana e Gabriel Lima. Mas eu queria apresentar também, lembrar que o Vinícius está aqui, o Douglas e o Adavio. Isso aí, galera. E aí, Vinícius? Lubicast hoje mais do que especial. Presença aqui do Popstar Viana e do Gabriel. E aí, Douglas? Show de bola. Muito entusiasmado em fazer esse bate-papo aí com todos vocês. O Viana também veio diretamente do Rio de Janeiro pra cá. Isso aí, meu. É isso aí, Adavio. Isso aí, bem-vindo Viana, bem-vindo Gabriel. Vamos fazer aqui uma Lubicast diferente, bem animada com certeza e com muito conhecimento vindo de vocês. É isso aí. Vamos lá, Viana. Se apresenta um pouquinho para que todo mundo conheça, já que acho que você tem poucos seguidores, né? Tem, chegando agora, passei agora de 100 mil inscritos no Então canal tá bom. do YouTube. Eu sou o Ricardo Viana, um refrigerista de campo que passei a divulgar, compartilhar conhecimento através das redes sociais e o YouTube foi crescendo e hoje vem trazendo muitas dúvidas desses seguidores, desses inscritos aí sobre os lubrificantes. Você Legal. falou em dúvida, o Davi já até ficou ouriçado ali. Falou, É comigo mesmo, é comigo pulando mesmo. da cadeira, ele falou, sou eu. Não, eu vou responder todas são comigo. Ele E já aí, pediu Gabriel? o microfone aqui, ó. Deixa aqui o microfone. Vai pra lá, Douglas, vai pra lá, Douglas. Vai, Gabriel. Opa, galera, é um prazer muito grande estar poder participando aqui junto com vocês. Eu pude perceber esse pouco de tempo que eu fiquei aqui conversando com vocês que eu não conhecia quase nada de lubrificante. E acredito que vai ser muito enriquecedor a gente fazer aqui esse conteúdo. Isso mesmo. Bom, a ideia é essa. Você, na verdade, Viana, recebeu aí uma série de perguntas no seu canal, você fez um compilado e tal, e a ideia agora é você apresenta essas perguntas pra gente e a gente vai resolvendo da melhor maneira possível. Show. Vamos primeiro, assim, Viana, eu queria primeiro agradecer pela sua presença aqui, do Gabriel. É isso aí. Fantástico ter vocês aqui com a gente. E eu queria entender um pouquinho aí que você falasse, a gente estava conversando antes aqui da gente gravar, né? Um pouquinho do seu background, como é que você começou a sua história profissional, como é que você foi parar nesse meio digital, né? Com o seu canal, né? Conta pra gente a sua história, Viana. Bem, eu trabalho na refrigeração desde 98 e sempre atuei como CLT, até cheguei a um ponto que eu fiquei desempregado na época aí daquela crise, né? Isso Qual delas? 2016, 2017. Essa é a crise recente. E aí, isso é recente. E aí peguei aquela verbinha do FGTS, né? Resolvi ficar um período fora da CLT. Nesse período, comecei a assistir vídeo no YouTube para poder construir minha residência, construir minha casa, até que comecei a postar vídeos em agradecimento aos canais que eu assistia. Legal. E num desses vídeos deu muito resultado, que foi uma preocupação minha em criar a casa de uma forma sustentável. Resolvi fazer um vídeo sobre bloco de concreto leve, parede com isolante térmico e acústico. E aí viralizou. Os youtubers da construção me convidaram para participar de um grupo de youtubers, só que achando que eu ia ver conteúdo de construção. Aí quando descobriram que minha área era manutenção predial e refrigeração, aí falaram para me postar vídeos da minha área. Tá. Desempregado, eu falei, não tem como postar vídeo de nada. Não tô trabalhando, né? Não Nem tem como, né? ferramenta eu tenho para fazer serviço como autônomo. Comecei a postar vídeo sobre aplicativos úteis, era a única coisa que tinha para fazer. E depois comecei a postar minhas primeiras videoaulas. E aí Faz quanto tempo isso, Viana? foi em 2017, em julho de 2017. Atualmente faz 3 anos e um pouquinho. 3 anos e pouco, legal. E aí me descobri também como instrutor. E a partir daí passei a ser instrutor de algumas instituições. E aí cada vez que fui ensinando, acabei aprendendo mais. E isso aí ajudou muito, tanto para postar mais coisas nas redes sociais, mais conteúdo, e comecei a focar mais no ato em compartilhar conhecimento e ensinar. E aí o crescimento depois foi... Só decolou. Muito bom. Isso é legal, a gente só não pode fazer o spoiler agora do curso.
E aí, Gabriel, conta um pouquinho também do seu background aí, da sua história. Então, acredito que eu comecei como todo refrigerista, né? 10 anos atrás eu comecei fazendo um curso de refrigeração. E isso me serviu para abrir meus caminhos. Comecei a trabalhar como CLT, como ajudante, fui meio oficial, fui mecânico de refrigeração. Até que um dia eu fui fazer um curso novamente no Senai de refrigeração. E lá o instrutor gostou de mim, viu que eu já tinha conhecimento, me convidou para ser instrutor também no Senai. Então eu trabalhei como instrutor de refrigeração também durante um período de tempo, né? Totalizando aí já 5 anos, que ainda sou instrutor. E nesse meio tempo montei o canal no YouTube, fiz o canal no YouTube, mais para poder difundir realmente conhecimento. E também cresceu o canal, eu tô aí com... Meu canal é novo, né? Tem aí mais ou menos 2 anos, tô aí com um pouco mais de 26 mil inscritos. Mas através do canal... Só é humilde, né? Um pouco mais de 2 anos com Não 26 responde, mil. não responde, cara, Vinícius, eu não tô aqui responde. falando, um tem nos 25, outro tem 100 mil. Eu falei, meu... Não Falta vai falar pouco. quanto nós temos aí, por favor. Não, falta pouco. No final desse vídeo, todo mundo A se gente tá inscreve, quase lá, a gente tá quase lá. Falta um pouquinho. Alguns zeros. E aí, através do canal, eu pude estar difundindo mais aí o meu conhecimento sobre especialização em tecnologia inverter, que é nos ar-condicionados que a gente tem aí com uma tecnologia mais embarcada. E hoje eu tenho treinamentos e tudo em cima dessa área, né? E tem aí esse público que é curioso em cima da tecnologia inverter e vai me acompanhando aí. E estamos aí até hoje. Legal. Gente, mais uma vez, obrigado, Gabriel. Obrigado, Viana, vocês estarem aqui. Porra, vai ser show de bola hoje. Estou bastante animado, né? Vamos compartilhar conteúdo, que é isso que o nosso público espera da gente, né? Eu queria conhecimento, né? E conhecimento. Sim. Queria aproveitar também e fazer como eu faço no meu canal, né? Pedir pra galera que tá aí assistindo já deixando o like, né? É isso aí. E no final do vídeo a gente vai colocar a descrição, os canais de vocês. Show de tudo bola. direitinho. Estamos precisando dessa força mesmo, hein? Eu acho que é o contrário, mas tudo bem. Isso, exatamente. E pedir pra quem tá assistindo a primeira vez se inscrever no canal e apertar o sininho aí das notificações, né? Tem muita gente que esquece de fazer isso, né? Sim. Acha que... Mas isso dá uma diferença danada, né? O like, o comentário e compartilhamento ajuda muito ao vídeo ser propagado para mais pessoas, mais técnicos. Exato. Então, quem estiver procurando um conteúdo de relevância sobre os temas que vamos tratar aqui, quem fizer o compartilhamento, deixar o like, vai facilitar ser encontrado. Então, É isso aí, galera. Muito bom. Sempre útil. Uma pergunta, se ele compartilha o conteúdo do canal do YouTube para as redes sociais, é melhor ainda o alcance, a viralização? Melhor ainda. Melhor Melhor que likes. Entre fazer like e comentário, primeiro ponto, compartilhe. Isso. Depois Compartilha. comentário. Não interessa depois o canal, se vai ser no próprio Facebook, no YouTube, ou WhatsApp, ou LinkedIn. Exatamente. O importante é compartilhar, É o certo? compartilhamento. Exato. Legal. Vamos lá para as perguntas, então? Vamos lá fazer aqui uma primeira pergunta. Então, eu postei nas redes sociais algumas dúvidas, que são muitas, tanto nossas, como também das pessoas que nos seguem nas redes sociais, né? Então, fiz um compilado aqui de algumas das dúvidas, né? Legal. Então, quero sair daqui expert em lubrificante. Opa! Tá falando com as pessoas certas. A responsabilidade aumentou Ih, agora. agora vai ser pinga-fogo, não é mais pergunta. Davi, dá seus pulos, velho. Olha a expectativa, olha a expectativa. Uma das perguntas que surgiu foi: quais são os testes que eu consigo fazer com esses testes descartáveis que eu compro no óleo? O que ele consigo pegar de informação do óleo? Que teste? Só acidez? Bom, é normal você encontrar aí no mercado de refrigeração, realmente, alguns testes, são testes químicos, certo? E ali o que você vai pegar é uma tendência do que está acontecendo com a acidez do óleo, ok? Então, realmente, esse ensaio que se tem básico é para isso, para orientação do que está acontecendo com a acidez. Beleza. E com a acidez, o que você consegue descobrir? Com a acidez, você consegue descobrir se você está tendo, por exemplo, uma degradação do pacote de aditivos do óleo, a alteração da sua viscosidade, certo? E até uma sugestão que possa estar acontecendo se tem água ou não. Um óleo com a taxa de acidez muito alta, ele pode
trazer malefícios ao isolamento da bobina do compressor, do verniz? Sim, sem dúvida, porque a alteração da acidez para mais vai fazer com que o óleo mude a sua viscosidade, ele engrosse, certo? Ele engrossando, além de você perder as características de rigidez dielétrica do óleo, você também vai alterar toda a viscosidade necessária, ideal, para a lubrificação dos componentes. Então você vai gerar até mais calor, porque a máquina vai precisar fazer muito mais força com aquele óleo mais grosso. E o óleo mais grosso, então, vai trazer maior consumo energético. Exatamente. Isso. Maior consumo energético, maior desgaste, maior problema. Isso é uma coisa interessante, né? Muitas vezes a gente acha que aumentar a viscosidade do óleo resolve problemas, né? Exato. E nem sempre, né? Então, o óleo mais grosso é aquele óleo mais viscoso, que não é sempre o melhor caminho, nem sempre é uma boa solução. Não. Às vezes o cliente pode falar assim, estou ouvindo aqui um barulho na máquina. Vou aumentar a viscosidade do óleo. Vou pular de uma viscosidade que de repente é 22 e vou colocar uma 46, né? Ele vai parar de ouvir barulho, mas ele pode ir lá verificar que a máquina está muito mais quente e depois ele vai começar a ouvir barulho porque desgastou tudo. Sim, até porque o atrito aumentou, né? Exatamente. É bom até surgir esse bate-papo aqui, que através de uma pergunta acaba vindo outras dúvidas, né? Exatamente. Uma outra dúvida, até para continuar esse tema da acidez. Sim. Peraí, Gabriel. O Gabriel tá aqui, ó, porque quando eu pego o microfone, dificilmente ele fala. Peraí, Gabriel. Eu acho, Viana, que vai acontecer aqui na sala assim, só 2 vão falar. A tendência no... Vambora, Vinícius. Obrigado, pessoal. Até logo. A tendência no mercado com esse aumento de melhora na tecnologia na fabricação dos compressores é uma tendência ter cada vez mais compressores com menor nível com menor atrito, então com os óleos sendo utilizados cada vez com a viscosidade menor. Eu tenho visto que cada vez mais estamos utilizando óleos com a viscosidade menor. Isso é por quê? Então, a qualidade realmente, do compressor? Na verdade, existem várias tecnologias para se melhorar essa qualidade do compressor, certo? Então, você tem compressores, por exemplo, fugindo um pouco do ramo, né? Mas você tem compressor de ar-condicionado automotivo que ele é praticamente isento de óleo no pistão, ele só bombeia o gás. Isso é dado pela... É por isso que eu falo mais, porque quando eu deixo o Gabriel já tá caindo aqui. Pessoal, vamos dar uma cortada rápida aqui só para ajustar o microfone. Depois desse breve intervalo comercial, voltamos. Mas e agora, lembrar... Voltando à pergunta. Qual é a pergunta? Não, você estava falando sobre a tecnologia dos novos Exato. compressores, Então, o que eu dos estava novos comentando, equipamentos e isso tudo mesmo. mais. Eu tô fazendo aqui um paralelo, né? Hoje já existe compressores de ar-condicionado automotivo que o pistão ele é isento de óleo, porém, né, para se diminuir o desgaste, ele tem todo um recobrimento técnico com produtos base fluoradas. Então, o óleo simplesmente, numa quantidade muito menor, só vai lubrificar aquela área de biela, de eixo e não o pistão. Então, você tem inclusive o gás totalmente, somente o gás, não tem nenhum outro contaminante. Então, sim, é possível que máquinas hoje de menor porte, né, como os ar-condicionados ou os splitters, serem dessa maneira. Você ter uma menor quantidade de óleo e, consequentemente, o óleo vai deixar de ter certas necessidades, como ser solúvel no gás. Legal, mas essa é uma tecnologia relativamente nova, né? Que é essa do recobrimento dessas partes móveis. Exato, é um custo alto, Sim. Por isso hoje o custo ainda é muito alto para se, vamos dizer assim, ser disponível para um consumidor final, né? Como aqui na sala, que temos um ar-condicionado em muitas residências, enfim. Exato. Existe a tecnologia, mas ela ainda não está muito disponível. Não está disponível em termos de custo para um público maior, né? Muito bacana. Eu queria aproveitar e passar aqui para a próxima pergunta aqui dos internautas do canal do Viana, que é a seguinte:
De quanto em quanto tempo devemos fazer a troca do óleo? Essa é uma pergunta muito boa, né? Eu diria o seguinte, você tem duas formas de fazer isso. A primeira delas é olhando a especificação passada pelo fabricante do compressor, porque não tem só a questão do óleo, tem a questão da vida útil do componente. Então tem que se seguir primeiramente o que o fabricante recomenda. Se de repente, por alguma razão, isso não é possível de ser feito, nada melhor do que um acompanhamento por análise de óleo. Toma-se uma pequena quantidade do óleo, amostra, pelo menos 100 ml, e se faz uma análise físico-química e se verifica ali viscosidade, se verifica quantidade de água contida nele. Que é um fator na refrigeração, Sim. Primordial, né? Acidez. Tudo, né? Acidez. Mas a água é comum, né? Exatamente. É inerente ao processo, muitas vezes. E também você faz o que é chamado de espectrometria de 21 elementos, onde você vê a parte de carga de aditivação do óleo e elementos de desgaste que possam estar presentes neles. Sabe uma coisa que você comentou que é bem interessante, que a gente já tinha falado antes? É o histórico. Quantas vezes você vai prestar algum serviço de manutenção, vai fazer algum tipo de reparo e você não tem informação nenhuma sobre o histórico, né? Qual era o óleo que estava em uso, há quanto tempo que está rodando, qual que é o regime de operação do equipamento. Isso quebra as pernas, né, Guilherme? Exatamente. Isso realmente quebra as pernas, não ter informações. São poucas empresas que têm um processo de manutenção preventiva e com esse tipo de controle que acaba atrapalhando o técnico que faz a reoperação no sistema ou que vai fazer o controle do equipamento, não ter essas informações, não ter esses dados. E aí surgem muitas dessas perguntas, porque justamente o técnico quer saber se existe um produto que ele não vai precisar ter um custo muito elevado para poder fazer a substituição, porque tem sistemas que é uma quantidade de óleo muito grande, né? Aí surgem essas perguntas aí e ele quer o quê? Quer economizar, né? Quer economizar. Quer economizar. E aí ele acaba, nessa economia, causando um erro maior ainda para o equipamento, que é o quê? Comprar os produtos mais baratos e não um produto de qualidade para aumentar uma vida útil do compressor. Ele economiza no óleo e ele perde no compressor. Isso é o que eu vejo em campo. É aquela famosa economia não inteligente, né? A gente já teve um outro vídeo no canal que a gente tratou exatamente sobre esse assunto, que são as análises, né? As análises físico-químicas das características dos óleos e tudo mais, onde você tem a possibilidade de estender a vida útil, né? Exato. E também falamos num vídeo específico, não foi o Lubicast, sobre contaminação de água em óleo, né? As suas como que eu diria mesmo? Desculpa. Os seus problemas que vão... as suas implicações. As suas implicações, exato. Obrigado, Sim. Renato. As suas implicações, né? Então, os cuidados que você tem que ter. E também não podemos esquecer que nós temos um vídeo também falando dos famosos blends dos mercados, né? Exatamente. Gato por lebre. Exatamente. O pessoal vende uma coisa e entrega outra, o que é um absurdo. É até difícil explicar, né? Como é que alguém consegue assim, vender uma coisa e entregar outra, né? É um crime, na verdade, né? É feio. Isso aí que o Viana falou, a gente encontra muito a nível Brasil, né? Grandes redes, grandes grupos que não têm um planejamento preventivo. Muitas das situações, inclusive, nem imaginam há quanto tempo foi trocado o óleo pela última vez. Então a gente vê isso de fato em muitas regiões do Brasil. Eu achei interessante aí a questão da gente ter que ter uma periodicidade para a troca de óleo e tudo mais, mas eu queria também tirar uma dúvida sobre o seguinte: tem algum procedimento correto na hora da troca do óleo que possa ser feito pelo técnico, ou algum cuidado para se prolongar a vida útil do óleo, algum detalhe, alguma coisa que muitos acabam deixando passar desapercebido, que pode gerar problemas, ou situações, por exemplo, que podem ser feitas para aumentar a vida útil do óleo, desses tipos assim. Outra dúvida, outra pergunta muito, muito boa, e que a gente percebe que talvez a grande maioria generalizando, né? A grande maioria dos clientes não se preocupam com isso, né? Então, da mesma maneira com relação à vida útil,
Primeiramente, o fabricante do compressor, ele fala qual é a manobra, como você tem que fazer para uma troca de óleo. Então, primeiramente tem que se seguir aquilo que o fabricante faz de sugestão da chamada manobra a ser realizada, né? E, obviamente, quando não se tem essa manobra, né, tem que se buscar. Então, o que a gente procura aconselhar quando isso acontece é que você tem que, primeiro, ter a garantia de que o sistema esteja com o mínimo de óleo remanescente, né? A menor quantidade, um percentual ali, talvez de até 3%, por causa da construção da máquina ou do sistema. Dos pontos baixos. Dos pontos baixos. Você não vai conseguir esgotar tudo. Exatamente, né? Você não tem como esgotar tudo. Exatamente. Mas pensando, por exemplo, num hermético ou num semi-hermético, em máquinas não ar-condicionado, no ar-condicionado a gente não tem como fazer isso, né? Mas num rack, por exemplo, você precisa esgotar o óleo ao máximo, certo? Garantir que a umidade saia, por exemplo, utilizando um gás seco. O Gabriel falou aí de um gás... O 141B. O 141B, que se mistura com a maioria dos HFCs, CFCs da vida, correto? E depois que você já faz isso, entrar com vácuo de repente, para garantir que não entre, aí sim, para garantir que não entre umidade. Só o vácuo, eu penso que não garante que você vai retirar a umidade. E por que a gente está batendo na tecla da umidade? Porque hoje o óleo base poliéster é o mais indicado, como o nosso produto Encarate RL, é o mais indicado para a maioria dos gases HFCs e CFCs do mercado, né? Tem uma dica importante que é a questão de que temperatura que você deve esgotar o óleo, né? Preferencialmente com uma temperatura um pouco mais alta, porque a viscosidade vai baixar, né? Você sobe a temperatura, a viscosidade baixa, e aí com isso facilita o escoamento desse óleo, né? Exatamente. Não espere esfriar, não espere esfriar para você esgotar o óleo. Então você consegue, acho que, por exemplo, tirar o gás do circuito, correto? Deixar ele isolado no tanque de gás e pegar só o circuito de óleo e fazer a máquina rodar um pouco ali, né, em vazio, só para dar uma aquecida no óleo para facilitar o seu escoamento. Essa seria uma alternativa. Claro que tudo isso que a gente está falando não adianta você colocar um óleo de baixa qualidade. Exatamente, exatamente. Porque tudo que a gente falou aqui cai por terra. Exatamente. Né? Não é porque a base do óleo A, B ou C é poliéster que você tem realmente a garantia que aquilo... É 100% poliéster. É 100% poliéster. Eu já estou colocando aqui como anotação, até para criação de conteúdo, né? Que é o quê? Na refrigeração nós temos muitas boas práticas de refrigeração, né? Exato. E geralmente ela está muito aliada à troca do fluido refrigerante, Exato. Aliado à instalação. Exato. Então já fiz a anotação aqui que já tem que preparar o conteúdo. Boas práticas na troca de óleo. Exatamente. Então, para nós a gente pensa assim, Viana, se o óleo é como se fosse o sangue do sistema. Se tiver sujo... Se você tiver um sangue ruim... Por isso que tem gente que tem algumas pessoas que são sangue ruim, né? Tem sangue bom também. Então, tem máquina que tem sangue azul, tem sangue verde. Exato. Aí é uma questão da questão... melhor qualidade, né? Tem alguns aditivos de coloração também. Pra mudar a cor do sangue. E um sangue de melhor qualidade, então, vai gerar o quê? Um prolongamento de vida útil nesse indivíduo? Exatamente. Sem dúvida. Quem é que não quer viver mais, né? É isso mesmo. Vamos enumerar aqui, Davi, quais são os benefícios de um sangue bom num compressor de refrigeração? Além de viver mais. Rapaz, isso daí é quase que fácil de falar, né? Você vai ter um equipamento melhor lubrificado, você vai ter a possibilidade de fazer uma economia de energia, você vai ter uma disponibilidade de mão de obra, de repente, do seu mecânico, conforme o tamanho do parque de máquinas dele, mais livre para cuidar de outros assuntos do próprio sistema todo de refrigeração. O sistema de refrigeração não se foca somente no compressor, né? Você tem outras coisas que estão acopladas a ele, né? E muitas vezes
por falta de tempo, ela pode ser, vamos dizer assim, negligenciada ou deixada para depois, e daí vira um efeito dominó, ok? Legal. Eu tenho uma dúvida aqui. Vamos lá. que é, no sistema de refrigeração em comercial, existe algum malefício para os lubrificantes ele trabalhar dentro de um regime com alta temperatura, por exemplo, no compressor, e baixa temperatura no evaporador? Então, se existe, por exemplo, a sugestão de separador de óleo em todos os sistemas seria o mais indicado, por exemplo. Então, existe algum malefício ou não? Ele trabalha com alta temperatura, assim dizer, no compressor e com baixa temperatura na parte do evaporador. Eu vou dar só uma adiantada que depois o Davi com certeza completa. Mas uma das grandes dificuldades é você fazer com que o óleo trabalhe exatamente nessa ampla faixa de temperatura. Tá? Porque se você está trabalhando no regime de alta temperatura do compressor, em função do atrito, em função da condição de operação e tudo mais, você começa a trabalhar com o nível do óleo numa temperatura mais alta e depois lá na frente você vai acabar refrigerando. Então, essas amplas faixas de temperatura não são todos os óleos que suportam. Tá? E aí, Davi, continua. Exato. Tratando aí do tema na refrigeração comercial, que tem algumas diferenças, né, para o mundo do ar-condicionado e do split, você tem, literalmente, as duas chamadas zonas, né? A zona quente, certo? Que é depois da compressão, passar lá pelo condensador, do condensador para uma válvula de expansão, aí você já vai para a área fria, certo? Isso. Vai para o evaporador, do evaporador vem para o tanque líquido e volta a ser comprimido, né? Na verdade, o ideal é o óleo não ir para a linha. O óleo não estar presente no circuito do gás. Então, o ideal é que o óleo tenha o menor circuito possível para voltar para onde ele deve estar, que é no compressor. Exatamente. Então, no comercial, o que acontece? Você, na descarga da compressão, você tem um elemento separador, onde ele vai separar ali o gás, o óleo, né? E provavelmente a água que possa estar contida no sistema. Do separador, ele é reinjetado no compressor, correto? Correto. Então, alguma coisa sempre vai para a linha. Por melhor que seja o óleo, alguma coisa vai para a linha. Esse alguma coisa que for para a linha, se ele não suportar uma alta temperatura, porque a descarga está em alta temperatura e uma baixa temperatura onde está lá no evaporador, ele vai começar a formar ceras, vai começar a craquear e você vai começar a perder eficiência no evaporador. Então, no comercial, muitas vezes o cliente tem lá 4 máquinas e ele, de manhã, ele liga 2 máquinas, porque de manhã está mais fresco, a temperatura é menor, e de repente a produção dele vai aumentando, o dia vai esquentando, ele vai perdendo eficiência, não sabe por que, ele vai lá, liga o terceiro compressor, aí vai indo mais, aí tá no verão, a coisa lá no Rio de Janeiro é quente mesmo. Vou falar igual os capixabas, lá no Rio de Janeiro o negócio chega a pocar. Chega a porcar. E aí ele vive assim e acha que é normal, né? E de repente você vai ver um dos vilões, vamos dizer assim, é porque ele está usando um óleo de uma baixa qualidade, ou um óleo não adequado, né? Ele pode estar de repente usando mineral num gás que não deveria estar se usando, e isso acontece. Ou um blend. Que é o que tem muito no mercado. Exatamente. Né? E sem ele saber que é blend ainda. Ou é um óleo poliéster, mas de baixa performance, não vamos falar qualidade, né? Porque às vezes é difícil falar isso, mas de baixa performance, certo? E que vai começar a te dar problema de eficiência. Aí o cliente vai gastar muito mais energia elétrica, ele está ligando mais máquina, ele acha que está tudo bem, aí daqui a pouco vem aquela pessoa mal intencionada, não, vou vender outro rack aqui, vou vender mais, põe aqui a carga térmica aqui na sala, tá ruim, vamos colocar mais um compressor, né? mais um split ou ar, né? Sem falar que um óleo de baixa qualidade, assim como foi o termo que você usou, sutil, baixa performance. Sem falar que um óleo de baixa performance, assim, muitas vezes ele congela, porque ele tem muito mineral
na sua formulação, exatamente. ele não aguenta temperaturas baixas. O Sim. ponto dele Sim. de congelamento é muito menor, Exatamente. né, do que um óleo 100% poliéster. Exatamente. Mas normalmente as pessoas fazem uma avaliação muito errada sobre isso, né? Exato. Eles Faz só fazem uma avaliação. Eles fazem um dimensionamento muito errado sobre essas condições de operação, porque eles querem também reduzir o custo. Então eles falam que, não, a temperatura do evaporador não vai chegar a menos 30. Nunca. Não, vai chegar a menos 15, menos 18. Na verdade, chega a menos 30. Né? E aí começa a ter todos os problemas do mundo porque ele dimensionou mal. Exatamente. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta, que é uma dúvida que eu tenho. A gente sabe que o óleo ele tem ali as faixas de operação de respeito à temperatura, né? Temperatura máxima, vamos dizer assim. A gente sabe que pode sofrer situações assim no split, até na câmara frigorífica também, nos sistemas comerciais, um condensador sujo, um excesso de fluido refrigerante, algum tipo de obstrução no sistema que possa elevar ali a temperatura de descarga, elevar a temperatura do compressor e ultrapassar essa faixa de trabalho aceitável aí para o lubrificante. E isso pode acarretar que tipo de problema ao óleo? Bom, na verdade, se você tem um compressor que de repente está aumentando a sua temperatura, né, o óleo normalmente não faz isso sozinho. Algo pode estar fazendo, né, com que a máquina esteja subindo de temperatura. Mas se é um óleo de baixa qualidade, baixa performance, ou óleo inadequado, certo? Ele vai provocar isso também, porque ele deixando resíduos no sistema, ele vai diminuir a sua fluidez pelos componentes, certo? E diminuindo a sua fluidez, consequentemente, vai aumentar a temperatura. Tá? Então, o óleo, num compressor de refrigeração, ele precisa lubrificar, ele precisa selar e ele precisa refrigerar os seus componentes. Então, muitas vezes, por exemplo, você pode pegar uma máquina que trabalha aí com uma temperatura, se for na área comercial, né? Um compressor de parafuso, a descarga está em torno de 70 graus Celsius e a compressão em torno de 50, 60. Você tendo um óleo de boa qualidade, de boa performance, você pode muitas vezes diminuir ali 5 ou quase 10 graus a temperatura de descarga, porque ele está melhor lubrificado, ele não tem resíduos de carbono. Então, consequentemente, a vida útil do óleo, além de ser aumentada, todo o sistema vai trabalhar numa temperatura menor, o compressor. Existem umas coisas também, Gabriel, que acontece o seguinte, com essa temperatura, né? Quando começa a subir muito e que começa a existir esse tipo de degradação do óleo, chega uma hora que é irreversível. Não tem mais como você recuperar. Tá? Você começa a aumentar cada vez mais a porção que é degradada do óleo, tá? Por questões da própria qualidade do óleo propriamente dita ou da composição química, e aí você não consegue mais recuperar. Vai degradando, exatamente. O volume vai cada vez aumentando e aí você começa a perder as propriedades. É como aquele camarada que de repente fala assim, bom, eu não troco o óleo, eu só reponho. Ok, quando a máquina é nova é uma situação, aí passam os anos, né? Você olha em 2, 3 meses o nível de óleo que ele repõe é tão representativo que às vezes dá mais do que uma carga de troca de óleo. Aí por quê? Onde está indo isso? Né? Para onde ele está indo? O sistema é fechado, para onde está indo o óleo? Não está vazando? Está ficando no seu sistema. Está sendo prejudicial em tudo. É a mesma coisa que de repente na área comercial o projetista errar a tubulação, que daí ele vai alterar a velocidade do gás, correto? Certo? E alterando a velocidade do gás, você pode não ter Reduzir o arraste, a troca térmica necessária. Se você tem um arraste alto, o óleo está indo para a tubulação. Se está indo para a tubulação, a velocidade do gás na tubulação muda. Por isso a perda de eficiência. E ele vai servir lá como um isolante térmico dentro da tubulação. Exatamente. Então vai ver o evaporador está esquentando e não esfriando, né? Porque ele perde
a capacidade. Isso acontece muito nos sistemas domésticos, em ar-condicionado, climatização, em que os compressores são herméticos. Praticamente os compressores herméticos eles não devem ser feitos a substituição do óleo, né? Praticamente é um compressor descartável. Né? Exatamente. Ele é projetado Esse para a é- vida. Esse é o Isso certo. aí. Para a vida. Esse é o certo. Esse é o né? certo. Então, aproveitar tanto os de refrigeradores, já vem com a carga de óleo, o sistema hermético, lacrado. Então, o ideal, ele não foi feito para ser substituído esse óleo, que é Exatamente. hermético. Exatamente. Então, é a troca do óleo. Só que os profissionais que estão no campo, muitas das vezes pegam, principalmente sistema de ar-condicionado, vazamento de gás no sistema. E aí, nesse vazamento de gás, hoje em dia já está havendo uma tecnologia maior nos compressores que já faz a separação do óleo antes da descarga. Mas na maioria dos casos, esse óleo acaba perdendo nesse vazamento. E aí os profissionais vão fazer a substituição daquele óleo velho. Porque o compressor sem refrigeração, sem fluido refrigerante, trabalha sobre alta temperatura, Exato. Tá seco, né? está seco, Tá seco. e eles vão verificar a coloração do óleo, verificam que o óleo já está em péssimo estado. Já Exato. condenado. Aí, Exato. Na verdade, não é o óleo só que está condenado, Não, é a o máquina. compressor. Exatamente, né? exatamente. O ideal seria ele fazer as boas práticas, né, da troca de óleo, Exato. limpeza do sistema Exato. e substituição do compressor. Exatamente, E aí isso não acontece. Sabe o que acontece? A maioria dos profissionais procuram dar um jeitinho para o usuário. A Para o famosa óleo. recuperação, E esse né? jeitinho Vamos é o quê? recuperar isso aqui. Esse jeitinho é a recolocação de óleo, a troca de óleo do compressor. Só que aí vem a seguinte pergunta: existe algum óleo que seja, por exemplo, seja universal, né? Seja um óleo que... Foi uma pergunta que surgiu aqui. Tem algum óleo que eu possa utilizar para vários fluidos refrigerantes? Existe Acho que, óleo tem, universal? acho que tem duas perguntas interessantes por trás dessa. A primeira, se existe um óleo universal, ou se é um óleo mais milagroso. versátil, um milagroso, ou se, Cara, quando você fala universal, eu lembro do Super-Homem, aquele cara que resolve tudo, sabe? ou se existe aquele óleo também que dura pro resto da vida, né? Exato. Não, tem uns que dura até acabar, né? Dura até acabar, exato. Que dure até acabar, boa. É. Na verdade, Ô, Douglas, qual que você acha? Você acha que tem um óleo que dura até o final da vida? Que dura até acabar? Não acredito. então, não existe um óleo universal. Né? A própria tecnologia dos gases disponível para refrigeração, elas mudam constantemente. Né? Se a gente fosse pensar, por exemplo, no impacto ambiental, todo mundo usaria só amônia. É um gás natural, é barato e é o gás que tem a melhor eficiência energética. E térmica, né? E térmica, desculpa, falei errado. Eficiência térmica. É, energética gasta Eu pra quis caramba. falar da energia de troca de calor, Mas por que não é usado? Porque ele é corrosivo, cancerígeno. E nocivo, né? Extremamente nocivo. Mas ele é natural. Então, não se usa em casa amônia, não se usa no escritório amônia, não se usa no carro amônia, Supermercados. supermercados. Então, Prédios não residenciais. existe um óleo, um óleo que sirva para todos os gases. Ok, o poliéster. Mas tem alguns mais versáteis, né? Sim, o poliéster é o mais versátil. Então, o que temos, por exemplo, aqui no Brasil, na área comercial? Ainda, infelizmente, eu digo, né, ainda o grande uso do R22, entendemos aqui as razões, não é isso, né? Eu penso no impacto ambiental e usando óleo mineral, certo? Vai funcionar? Sim, vai e funciona. Porém, como que fica o sistema? Porém, amanhã acaba o R22 e vira R404, vai por mineral? Como está o sistema? Quer ver uma pergunta engraçada? Douglas, quantas vezes você nas suas visitas, nos clientes e tudo mais, encontrou alguém que já mudou do R22 para algum outro fluido refrigerante? Quantos? Pouquíssimos. Ninguém Pouquíssimos. muda. Ninguém muda. Hoje a proporção é de 70 a 30. 70% você encontra R22 ainda no Brasil, né? Sim. Nos supermercados, né? Isso, exatamente. Até aproveitando o tema, quero já fazer uma pergunta, mas não será para o Davi ou vai ser pro Viana? Será para o Viana. Ô Viana, a gente
a nível Brasil, né? Os 4 cantos do Brasil, aí a gente escuta muito alguns clientes que utilizam R22, obviamente, e utilizam óleo de baixa performance, né? Uma maneira elegante de citar aqui. Utilizam óleo de baixa performance, né? Acreditando que ele vai estar fazendo uma economia, né? Ele verbaliza isso. Por que você utiliza esse tipo de óleo? Fala, é mais econômico e ele também me atende. Atende da mesma forma que qualquer outro lubrificante de alta performance, de melhor qualidade. Você acredita nisso? Não, eu vejo que primeiro ponto é que nem todas as empresas, eu sempre trabalhei muito como CLT, né, utilizam a metrificação, justamente medir, pegar todos os dados do equipamento, que eu acredito que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Isso. Então, se ele tiver os dados e ver que uma economia em um tipo de óleo, às vezes não vai compensar a perda de um compressor. Então, quer dizer, e aí nós que fazemos a substituição, nós que somos os executores, né, os profissionais, os mecânicos de refrigeração, não temos muitas vezes o poder, né, de influenciar né? em tudo isso. Por quê? Porque não temos os dados. Muitas vezes não sabemos nem que tipo de óleo está ali. Quanto mais quando foi feita a troca. É aquilo que a gente já tinha comentado antes, mas você chega de última hora e o cara já chega e fala assim, bom, a situação é essa, se vira, troca e vai, né? Isso aí. E aí vai muitas vezes por tempo. E tem situações em que, pelo menos nós, técnicos, às vezes recebemos uma carga de óleo para fazer a substituição em um rack, por exemplo, e às vezes a gente avalia e percebe que não era necessário ainda fazer a substituição. Sim. Mas a gente recebeu a ordem de serviço para fazer a troca. Aí você vai lá e executa, né? E executa. Mas com dor no coração, né? Com dor no coração. Porque você fala assim, não era necessário fazer isso, né? Muitas vezes você se sente de mãos atadas, que você fala assim, eu não posso influenciar nada. Exato. Eu estou sendo pago para isso, eu vou ter que fazer esse tipo de serviço, mas contra a sua vontade, ainda mais você com conhecimento de causa que você tem condições de avaliar e fala assim, não valeria a pena, não era necessário fazer isso, né? Eu acho que isso fere alguns princípios, né? Nosso fere os princípios, mas nós como subordinados não temos muito poder de decisão. Mas nessa parte até não fere tanto, fere muito quando precisa e não faz. Isso mostra a falta de cultura do brasileiro de ter esse planejamento, né, de manutenção, de ter uma preventiva, né, de saber exatamente o que está acontecendo com a sua operação ali, né, a sua loja, o seu estabelecimento, de quando ele precisa trocar, quando foi a última troca, o que ele colocou, né, até para um prestador de serviço que for chegar lá, saber exatamente o que está acontecendo. É a radiografia, né? Ele tem a radiografia exata do que precisa ser feito, né? E tem uma coisa interessante também, né, que acontece muito. A gente percebe isso até quando a gente faz os nossos agendamentos de visitas aqui para alguns prospects ou para alguns clientes habituais, que parece que eles abrem mão fácil, rapidamente da manutenção. Então ele fala assim, para que eu vou fazer manutenção preventiva? Para que eu vou fazer a preditiva? Deixa esperar, deixa estourar que eu vou lá e chamo o pessoal para eles consertarem. Não é isso aí? Eu tô há 3 anos e meio fora do mercado como CLT, né? Então não estou vendo muita coisa que está acontecendo e percebi que já houve uma melhoria aí que difundindo cada vez mais a indústria 4.0, né? Sim. Então vamos ver se muda a mentalidade aí realmente das empresas quanto à manutenção. Porque na maioria dos locais em que eu trabalhei, eu não trabalhei como manutenção preventiva. Eu era o bombeiro, o apagador de incêndio. Não, era só na corretiva, né? O apagador de incêndio. Mas isso ainda acontece muito no Brasil, viu? Muitos. A profissão não é nem mecânico de manutenção, é bombeiro, né? Ele só não coloca a roupa vermelha para não chamar muita atenção, né? Alô, pessoal. Brigadista, né? O brigadista. Muda o nosso uniforme, hein? A gente vai ser melhor visto. Isso aí. Mais uma pergunta, e essa pergunta agora vai para o Viana de novo. Gabriel, me ajuda a sair da fogueira aí. Olha o ciúme. Vai lá, Douglas. Segura que é contigo. Ô Viana, acredito que você já deve ter aberto compressores, né? Alguns poucos, né? Não os herméticos, né? Os herméticos é lixo. Então, Isso. Queimou,
descarto. Tá, Não faça isso. ok. Mas nem por curiosidade? Não, curiosidade sim, para aula, né? Parte didática sim. Aham. Mas só para esclarecer um pouquinho para quem às vezes pode não estar muito familiarizado, os herméticos normalmente você encontra nos refrigeradores. Isso, exatamente. Então, por exemplo, quando você abre um compressor onde aplicava-se ali um óleo de baixa performance, né? E outro equipamento que utilizava um óleo de alta performance, um óleo de qualidade, de origem. Quais foram as percepções que você teve em ver ali um equipamento aberto com óleo de baixa qualidade e um outro equipamento aberto com uma operação de óleo de melhor origem, né? De performance? A primeira percepção é visível, né, no desgaste das partes móveis do compressor. Então, a primeira percepção é conseguir enxergar ali desgaste, né? Então, o atrito. Não consegue perceber um atrito ali. Outra coisa é o aumento da temperatura na placa de válvula, na placa de descarga. E, consequentemente, a quebra do compressor em um curto período de tempo. A gente não consegue metrificar tanto isso por falta do controle, né? Sim. De tempo. Mas a gente sabe que muitas das vezes é por causa da baixa, como você falou mesmo? Né? Baixa performance. Performance, a gente fala baixa qualidade mesmo, óleo ruim. Olha o ruim, olha o ruim, olha o ruim. A gente fala... Você já viu muito resíduo, aquela famosa borra Já, a que borra, fica lá? a borra. É. E acaba gerando muito transtorno pra gente que tem que desmontar o compressor todo para limpar o cárter do compressor, fazer o serviço na troca do óleo, fazer a limpeza de um tanque de óleo. Pra gente é um dos piores serviços que a gente sabe pra gente. E uma situação que acontece no sentido de que ele está usando um tipo de óleo, tá? E deveria trocar, tá? E aí de repente ele muda a base química do óleo. Alguém já te perguntou isso? Mas ele mudou o gás ou não? Não, ele manteve o gás. Ele manteve o gás. Ele manteve o gás, mas ele está saindo, por exemplo, de um óleo base mineral e vai usar um outro óleo. Você já passou por uma situação dessa? Alguém já te perguntou alguma coisa nesse sentido? Não passei por situação dessa, mas já passei por situações em que já percebi muita borra, principalmente na parte do... Quando tem o separador de óleo, né? Principalmente na hora de trancar um problema na boia ou na boia de nível de óleo do compressor, ou borra dentro do próprio separador de óleo. Ocasiona isso e às vezes a gente fica até com a suspeita que foi a colocação de um tipo de óleo incorreto para aquele tipo de fluido refrigerante. Sim. Né? Mas como a gente não tem uma certeza, a gente não faz uma análise, né? A gente acaba tendo que, muitas das vezes, descartar tudo aquilo para poder evitar aquele transtorno. Porque é normal a gente somente completar o nível de óleo, né? É normal a gente completar em grandes sistemas, né? Falando aqui, só que muitas das vezes a gente não tem essa certeza e acaba até cometendo essa mistura. Esse é um grande risco que se comete quando você vai completar um nível e você não tem informações sobre o histórico, né? Isso. E aí você tem que tomar decisões e nem sempre essas decisões dão bons resultados, né? Porque você vai fazer isso, você vai completar. É a mesma coisa a gente com o carro, né? Se você pensa da mesma maneira, você tem lá um veículo que você está usando e aí você adota a postura do tipo, eu não vou trocar o óleo, eu vou só completar. Mas aí você não sabe nem o óleo que tinha antes. E se você vai de acordo com o frentista, né? Nada contra, muito pelo contrário, mas o que eles ajudam, mas você vai lá de acordo com a indicação dele e você pode... Lembrando que no nosso mercado aí, quem determina o óleo é o gás. Exatamente. Fundamental Exatamente. a gente saber qual é o gás utilizado. São perguntas básicas, né? Qual o pergunta, gás que está usando? É a primeira pergunta de todas. Qual o gás que está usando, e aí sim você vai perguntar, qual que é o modelo do seu compressor, né? O tipo, o fabricante, certo? Para ir na viscosidade adequada, né? Correta, para ir no tipo de óleo correto, né? Porque não dá para ser sempre o mesmo óleo, né? Nós temos algumas marcas que têm formulação especial desenvolvida para aquele fabricante, que não se aplica a outros. Sim. Então, além do refrigerante, o tipo de compressor e a particularidade construtiva dele. Exatamente. Na verdade, geometria, né? Na verdade, né, toda a determinação disso parte do fabricante do compressor para com o fabricante do óleo. Ele diz o que ele precisa e o fabricante do óleo diz o que vai ser, que vai entregar
para atender aquilo que ele precisa. É. Então, nem sempre nós temos aqui essa situação, dependendo do fabricante do compressor, do gás, do fabricante do compressor e do modelo, é uma família de produto. Eu gostei até de falar isso, que já era até uma pergunta que não surgiu aqui dos inscritos, né? Mas é uma Surgiu pergunta na mente. minha, na mente. Na nuvem. Eu já conheço somente um tipo de produto, por exemplo, da Pisani no mercado. Tá. Então, quais são os produtos, né, os lubrificantes que a Pisani tem hoje no mercado? Aqui o que vem da linha comercial, em grandes distribuidores, grandes varejistas do setor, já conhecemos no mercado a Pisani. Tá. Vai lá, Agora, Vinícius. Agora, quais são? Fala um pouco aí, Vinícius, aproveita você tá- que tem 2 aí atrás de você. Tem, né? Vamos lá. Sistemas de refrigeração, né? É o que eu comentei. Cada gás determina um tipo de óleo. Então nós temos aí para o 134, 404, nós temos a linha Polyester, que é a linha M-Carate, né? É a linha que nós trabalhamos aqui no Brasil. É uma linha que ela é líder, líder mundial. Temos aprovações de praticamente todos os fabricantes. Então, assim no caso, a linha M-Carate é determinada para os gases 134 e 404 e outros, mas esses são os mais comuns. Exatamente. E nós temos a linha Trendlube. Então isso aqui é de base sintética, que é um poliéster. Exato. Nós temos a linha Trendlube, que é para o R22, que é o semissintético, que é específico para o R22. Quando você coloca um óleo mineral para o R22, você tem todos os problemas que nós mencionamos aqui, que é borra, congelamento do óleo, porque o óleo não suporta baixa temperatura. Já esse produto aqui ele é um semissintético, ele é metade mineral e metade alquilbenzeno. Ou seja, ele é específico para R22, ele suporta baixas temperaturas e é totalmente miscível com R22. Então são 2 produtos específicos que nós temos. Nós temos também o 4700100, Sim. que é um alquilbenzeno, alquilbenzeno. 100% alquilbenzeno, Isso. também para R22. Exato. Outra informação complementando a família M-Carate RL, ela também é adequada para compressores de CO2, ok? E um diferencial nosso, né? A nossa embalagem está hermeticamente fechada, Exato. certo? Muito bem o comentado. nosso, Mas explica melhor o que é hermeticamente fechado. Exato. Na verdade, você não está com óleo aí até o talo, né? Você tem uma pequena quantidade aí de espaço vazio que não está completado com ar. Está retirado o ar daí. Ele não até onde me consta, Vinícius, me corrija se eu estiver errado. Nitrogênio. É nitrogênio que eles injetam para garantir que não entre ar e não entre umidade. Então, quando a gente está falando de trabalhar com o M-Carate RL, você vai tirar ele da embalagem para abastecer a máquina, é uma operação que tem que ser rápida. Rápida. Não é, abre e deixa ali do lado, deixa eu ver o óleo até onde veio. Abre, tira. É que nem a gente pensar assim em acetona. Você pode explicar um pouquinho o que é higroscopia, Davi, para o pessoal? Para entender. Por que ele é assim, vazado com nitrogênio? Exato. Por que ele é, assim, no Sabia caso, disso, hermeticamente fechado? Que existe também essa preocupação, por exemplo, nós temos essa preocupação, por exemplo, quando vamos fazer a substituição de um filtro secador, por exemplo, Certo. em manter o menor tempo possível com ele aberto para o sistema, justamente para não saturar ele de oxigênio, umidade. Sim, né? sim. E Exato. não tinha essa informação de Sobre que o vinha óleo. sobre o óleo. Exatamente. Então, por característica química, o poliéster ele é higroscópico. O que significa isso? Ele absorve umidade. E absorve umidade numa velocidade alta. Ok? Então, o ideal é coisas assim. Você vai manusear essa embalagem. Eu não vou usar os 5 litros, só vou usar, 3 litros, por exemplo, né? É que você abra, já abasteça rapidamente a sua máquina e feche, tipo assim, menos de 5 minutos. Porque, vamos dizer assim, a curva de absorção
Ele tem tampa dupla, nosso produto. Exatamente, tem isso também. Duplo lacre, exatamente. A curva de absorção, Viana, de umidade do óleo, ela não é linear, ela é exponencial. Então, passado um determinado momento, se dispara. Ela por exemplo, absorve muita água. É normal, todo óleo, independente da base química, possui uma determinada quantidade de água incorporada nele. Ele seja higroscópico ou não, a água é inerente, vai ser absorvida pelos óleos de toda forma. Pelo processo de fabricação dos nossos óleos, se tem a menor quantidade de água contido dentro desse óleo que está aí Originalmente. lacrado adequadamente. São 50 ppm, né? No máximo. Menos de 50 ppm. Menos de 50. Exatamente. Tem uma outra coisa importante também, que na embalagem, nessa embalagem metálica, ela tem no verso ali, ela tem um QR Code. Né? Esse é um código que normalmente você aponta o seu celular e você consegue ter uma ideia da origem do produto, da rastreabilidade. Exato. Você Lote tem de fabricação, informações, né? você tem informações que evitam a falsificação do óleo, tá? Porque já existiu no passado alguma coisa assim de serem encontrados, não aqui no Brasil, mas em alguns países da América do Sul, óleos que não fossem originais, né? Então esse é mais um cuidado especial que se tem com a origem do produto, a qualidade e tudo mais. E aí, voltando a falar essa questão de embalagem, essa aqui é uma embalagem de galão americano, né? T3,78, que normalmente você, dependendo do volume do compressor, é o suficiente para você abastecer um compressor. Sim. Tá? Sim. Então, abastece o compressor, pega a lata e descarta. Exato. Tá? Então, sem deixar nada de óleo sobrando aqui. Entendeu? Essa é uma boa prática, né? Que você tinha comentado a respeito das práticas. Essa é uma boa prática de lubrificação, que é o cuidado adequado com a embalagem e com o conteúdo da mesma. Mais alguma pergunta que vocês têm? Com certeza você tem mais aí, né? E aí, Gabriel? Desculpa a minha ignorância, mas eu tenho uma pergunta assim. Por exemplo, no carro a gente sabe que existem aditivos para se utilizar no óleo, não sei se funciona ou não. Eu queria saber se existe aditivos para se usar em óleo lubrificante de sistemas de refrigeração. Boa pergunta, viu, Gabriel? Porque a gente vê aí no mercado algumas empresas oferecendo pozinho mágico, né? Vamos dizer assim, o pozinho de pirlim-pim-pim. A fabricação de um óleo lubrificante, ele não passa simplesmente para... eu vou fazer aqui um volume de 100 litros, então eu pego lá 95 litros de óleo, 5 litros ali de volume dos outros aditivos, né, que vão ajudar na índice de viscosidade, vão ajudar em outros parâmetros do óleo, e simplesmente ponho um no outro, misturo, está pronto o óleo. Não é assim que funciona, né? A fabricação de um óleo passa por etapas, certo? E essas etapas é onde muitas vezes está o segredo do fabricante. Em que momento coloca determinado aditivo, quanto tempo fica agitando, a que temperatura, qual o próximo passo, certo? Qual a velocidade que você faz isso. Então, não existe milagre. Porque se existisse milagre, o fabricante do compressor não iria perder tempo em ter uma aprovação de um óleo A, B ou C. Nós temos aprovações, literalmente, de todos os fabricantes de compressores de refrigeração. Alguns homologam a gente, está lá o nosso nome no manual. Então, para que ele iria perder o tempo, ele, fabricante de equipamento, em homologar um óleo lubrificante com aditivos? Certo? Ele simplesmente falaria para o mercado assim: olha, mercado, compre óleo base, um óleo base mineral puro, coloque aqui, um poliéster puro, sem nenhuma aditivação, e coloque aqui. Mas comenta aí, Viana, que você queria comentar alguma coisa, que você estava com cara de que você queria comentar alguma coisa. Não queria comentar não. Inibir ele. Não, eu estava prestando atenção e já ia fazer outra pergunta. Mas deixa só completar um negócio. Mas tem uma coisa interessante, Gabriel. O que acontece normalmente? A quantidade de aditivos que já vem no óleo original e tudo mais, normalmente é a quantidade certa.
É a quantidade certa. E essa quantidade certa é aquela quantidade que ela deveria ser consumida de aditivos, né, durante a vida útil do óleo. E dependendo das condições de operação e tudo mais, ela é consumida. E você não consegue repor. Infelizmente você não consegue repor. Então, se você pega lá um compressor que já tem um óleo, você fala assim, eu vou colocar algum aditivo aqui para melhorar alguma propriedade, como a Davi comentou, vou melhorar, sei lá, o índice de viscosidade, né, fazer com que o óleo varie pouco a viscosidade em função da temperatura, vou melhorar a proteção contra a corrosão, ou vou melhorar até a questão de acidez ou higroscopia, alguma coisa assim, não tem como fazer. Então, mesmo que você adicione aquilo ali, o óleo não consegue incorporar aquilo, porque o processo de fabricação não é aquele negócio de você chega igual uma receita de bolo que você vai e coloca algumas coisas assim. Tem muito mais coisa por trás disso. Então, infelizmente, você não consegue melhorar o óleo com a adição, com a colocação de algum aditivo posteriormente. Não tem como, isso aí não tem como. A pergunta que eu ia fazer era, existe algum aditivo ou é colocado algo nos compressores, por exemplo, para que ele crie aquelas espuma? Tem para você evitar a formação de espuma. Tem para evitar a formação de espuma. Na verdade, num compressor de refrigeração, o fato de você ter ali espuma está muito mais envolvido com a sua má diluição do gás, com o fluido refrigerante, do óleo com o gás, velocidade do circuito de repente mal dimensionada. Por quê? Fazendo agora um paralelo, né? Se eu tenho um óleo em um redutor, né? Um redutor industrial, e que a gente observa que está tendo uma formação de espuma. A formação de espuma é quebra de tensão superficial do óleo. Você muitas vezes consegue fazer uma correção, não é aditivação, utilizando-se, por exemplo, silicone. Mas eu não posso colocar silicone num compressor de R22. Não posso colocar o silicone num CO2. Não posso colocar o silicone numa amônia, porque ele não se dissolve, certo? Ele não se dilui. E aí nós vamos ter outros problemas que podem acarretar em corrosão, pode acarretar, sei lá, até em explosão conforme o gás. Tem muita consequência, né? Tem muita coisa que a gente tem que pensar. Viana, você tem mais algumas perguntas aí que os seus internautas aí... Agora a hora da treta. Opa! Oi! É com você, Douglas. Fica com medo agora, fica com medo. Douglas, é com você, toma. Hora da treta, vamos lá. Nos sistemas de ar-condicionado, principalmente com o surgimento dos sistemas inverter, não sei se vocês já viram algum noticiário quanto à explosão de ar-condicionado inverter, principalmente o inverter, né? E estão procurando culpar o óleo, né? O óleo, né? Eu imagino. Chamado de efeito diesel, né? Já chamaram até um nome já dessa Já deram o nome. Culparam o diesel também, né? Na tabela. Exato, efeito diesel. E aí ainda não temos nenhuma resposta, nenhum estudo quanto a nada sobre isso. Vocês já ouviram ou já viram algo desse tipo? Eu particularmente não. Eu também. Eu fiquei sabendo de alguns veículos aí em estacionamento, no pátio ainda da montadora, que sozinho pegou fogo, né? Mas nunca chegaram a noticiar o porquê, né? Porque você fica imaginando, o carro está lá parado, está desligado, mesmo que haja um curto no chicote, pegou fogo, mas entrou em curto com o quê, né? E nunca ninguém falou nada, mas de repente possa ser algo relacionado ao tipo de compressor de ar-condicionado, enfim. Mas eu particularmente também nunca ouvi falar sobre a explosão de ar-condicionado. Gente, eu acho que o mais provável é colocar compressor. Eu acho que o mais provável é colocar um óleo de baixa performance. Sim. Colocar o óleo de baixa performance para continuar pegando fogo e acionar o seguro, é isso? Na minha percepção, acho que nesses casos do ar-condicionado, eu não sou especialista, não fiz nenhum teste, mas quem sabe eu não faço um teste, né? Já tem uma série lá chamada Quebrando Tudo no canal, quem sabe agora não pode ser explodindo tudo. Faz um seguro novo primeiro, hein? Faz um seguro novo primeiro. Só você colocar um óleo ruim lá vai explodir tudo. Vai explodir, arruma um container para fazer o teste. Quanto ao óleo, eu acho que eu descarto um pouco o óleo. Posso estar enganado, pode até ser que tenha contribua com algum fator, certo?
Mas o que acontece? O sistema de refrigeração, muitos culpam o gás também, né? Né, Gabriel? Culpa um R410. Isso é verdade. Falam que o fluido ele é explosivo, né? Quando na verdade... Mas enquanto eles estiverem culpando o fluido e o refrigerante, tá bom. Aí eu já tenho a Deixa aí. teoria de que a causa principal é o compressor, porque o fluido 410 ele já está no mercado há muito tempo, Exato. em sistemas, e nunca houve esse tipo de problema. Talvez a questão seja os o tipos de do óleo- design do sistema do todo, né? eu creio que também não, porque o sistema como um todo é o mesmo. É o mesmo? Como um todo, sim. O ciclo de refrigeração como um todo é o mesmo. Os óleos lubrificantes a gente já usa há muito tempo, então já teria surgido esse problema em outros muito sistemas. tempo, Muito Legal. tempo. O 410 é utilizado em self-container, splitão, em outros equipamentos, até de maior porte, com maior volume de gás, e onde não se segue tanto as boas práticas de refrigeração, onde com isso a quantidade de oxigênio, umidade no sistema é muito maior, né? Então, Sim. a única diferença que eu vejo entre um air split inverter que está ocasionando esses problemas e os outros sistemas, demais sistemas, a única diferença que eu percebo é o compressor. Primeiro ponto, o compressor inverter, me corrige aí se eu estiver enganado, Gabriel, que é o especialista em inverter. O convencional tem em média aí 3.500 RPM, não é isso? Em média, um convencional, compressor rotativo. O inverter, o dobro, 7.500, 7.800 RPM. Então, o dobro de rotação. O convencional, uma câmara de compressão. Enquanto o inverter, 2 câmaras de compressão. E aí a única coisa que me vem na cabeça é, eu tenho um compressor com 2 câmaras de compressão. Não tem 2 descargas saindo do compressor, tem? Não. Se não tem 2 descargas, então essas 2 câmaras de compressão mandam para uma única, né? Então, ali pode ser que naquele ponto, na câmara de compressão, antes de sair para a linha de descarga, ali surja uma pressão maior do que a normal, né? Isso aliado a uma rotação dobrada. Eu só vejo essa diferença entre os demais sistemas e o inverter. Sim. É a Acho única que eu coisa. também acabo enxergando da mesma maneira. Acho que mesma é por aí. maneira? E tanto é que já estão nos equipamentos que não é indicado o recolhimento fluido refrigerante. Porque no processo do recolhimento é onde há o risco de entrada de umidade. Sim. De umidade. Se houver um vazamento, uma porca-flange mal apertada, e aí já puxou todo o fluido refrigerante, o sistema em vácuo, o ponto que ia vazar, ao invés de vazar, vai entrar oxigênio. E aí é o que estava faltando aí para completar Triângulo o que de chama, fogo. e que chama de triângulo. Exato. É. Só que isso acontece em todo o sistema. Tem sistema aí que a gente recolhe, rapaz, tem até vazando e Tem não mais acontece ar nada. do que óleo. Tem mais Do que ar gás. do que É, gás, do que do que gás, né? óleo e não acontece nada. Só no inverter. Então, por isso que eu cheguei até essa conclusão, né? Essas explosões ocorrem com ele em funcionamento. Em funcionamento no momento do recolhimento. Do recolhimento. Talvez o que possa contribuir é que no recolhimento você acaba tendo o arraste do óleo também, certo? Certo. Pela velocidade, dá uma falha de película de lubrificação. Aí você tem metal com metal. Você ali dentro tem gás, que é inflamável. Com risco de fagulha. Com a fagulha. Baixo nível de inflamabilidade, né? Porque Mas o óleo, É, ele está evaporando ali. exato. Né? Então você tem que olhar qual é o chamado pour point, ponto de inflamação. inflamação. Você tem um flash point. Flashpoint, Depois você tem um ponto de ignição e de alta ignição. Então, você tem que olhar a informação do flashpoint do óleo. Então, o que acontece? Você pode ter ali um vapor alto formado e uma ignição que surge, tá? E a temperatura que de repente está ali possa estar acima do flashpoint. Pronto. E essas informações eu tenho na FISPIC dos lubrificantes? Consigo? Ficha Na técnica do produto. Normalmente na Ficha ficha técnica. técnica. Ficha do técnica do produto. produto, ou literatura, ou proto datasheet, porque a FISPIC vai conter as informações referentes à segurança do produto. Mas certo? às vezes tem. Na Às vezes FISPIC, tem. às vezes Às tem vezes tem. o flashpoint. Mas, né? Às vezes tem. mas o mais ideal é você consultar a literatura técnica, né, Do daquele óleo. Exato. Então ele pode ser um vilão nisso.
Sim, entendi. Deixa eu jogar o Douglas aí na conversa. Douglas, você com o mercado aí de refrigeração comercial, com os compressores semi-herméticos e tudo mais que você tem visto até, acho que algumas necessidades de alguns clientes que querem fazer o famoso retrofit, né? Sim. Em alguns momentos. Sim. Você acha que isso é uma tendência, que eles têm buscado fazer isso? E qual que seria o objetivo principal desse famoso retrofit? Eu sei que eles fazem de um jeito meio ruim. A gente tem percebido que tem alguns clientes que devagar estão fazendo o retrofit, né? Substituindo uma aplicação de RE22 por um 404, um 134A. Então eu acredito que vai haver um crescimento, não diria exponencial, porque o investimento é alto, né? Sim. Né? Mas eu acredito que vai acontecer. Eu acredito muito que seja o fator da conscientização de formadores de opinião, utilizando bons lubrificantes, com boas origens, tendo bons resultados. Então acho que isso começa a escalar, né? Começa a criar uma forma onde os demais também eu acho que é o momento, né? Tá. E dá para aproveitar, né? Exatamente. Dá para seguir nisso. Mas tem que ter muito cuidado nisso, né? Não é uma questão simplesmente de retrofit, eu vou simplesmente trocar o fluido refrigerante e não vou ver a geometria do compressor, não vou ver em que condições ele está operando, não vou me preocupar com óleo. É o conjunto. É o todo, né? É o conjunto, todo. não tem como... Mas tem muita coisa disso. Boa pergunta. Você tem outra pergunta que você gostaria de fazer? Eu tenho mais uma pergunta. Essa vai para o Adavio. Não tenho mais perguntas. Tá. E o que você acha que você consegue ter mais alguma coisa? Uma outra dúvida de algum internauta que tenha passado batido? Alguma coisa assim? Tem bastante A gente já tá com aqui. tempo, a gente já tá com o tempo bem, Mas bem estourado. Você tem aqui. só até meia-noite hoje. As demais dúvidas aqui eu consigo sanar tranquilamente. As demais dúvidas são dúvidas corriqueiras dos técnicos de refrigeração, principalmente voltadas aos equipamentos de menor porte, né? E uma delas eu nem sei se já foi tocado ao ponto aqui, já estamos há muito tempo compartilhando conhecimento. Sim. Espero que o pessoal aproveite e compartilhe. Isso aqui foi um conteúdo Não de esqueça extremo de se valor. inscrever no canal, daqui a pouco você vai fazer o seu isso aí. jabá. E no Não nosso esqueça também. de se inscrever no Mas canal, uma delas compartilhar e curtir. Como descartar os lubrificantes, os óleos. Então, um reparador, uma pequena oficina de um mecânico de refrigeração, por exemplo, como é que ele faz para descartar esse óleo? Tem algum local, alguma forma para descartar? Vinícius tem uma boa sugestão. Vai lá, Vinícius. Existem empresas no mercado que só fazem esse tipo de coleta de resíduo de óleo. No caso quando é pequeno o volume, acho que tem que ter um volume mínimo, que eu não sei especificar qual é o volume mínimo, mas tem um volume mínimo. Mas a pessoa ela pode guardar por um tempo até atingir esse volume mínimo, ou pode utilizar as próprias trocas de óleo que são espalhadas pelas cidades. Fala, posso deixar com você esse óleo aqui? Porque acho ela que vai até descartar tudo junto. É um ato até de cidadania melhor, exato, né? Todo mundo conhece alguém num posto de gasolina ou alguém que eu levo para as oficinas de moto, principalmente, para ter uma moto, uma oficina de troca de óleo. Exato. Se espera-se que daí eles, por ter um volume muito maior, façam o descarte adequado, né? Para a indústria é mais fácil, né? Porque ela tem um volume de lubrificantes muito maior sendo consumidos. Mas hoje você tem várias empresas aí que compram o resíduo de óleo, porque eles vão fazer toda uma operação de refino e vender no mercado óleo refinado, certo? Para quem fabrica todo tipo de lubrificante industrial ou lubrificante automotivo para ser utilizado novamente. Tá. Okay. Mas façam isso em empresas apropriadas para isso, credenciadas, idôneas, credenciadas e tudo mais. Eu acho que essa questão da recuperação do óleo é uma coisa bem delicada. Tá? É bem delicado mesmo, porque se eu levo de refrigeração numa empresa de óleo automotivo, por exemplo, ele tá tudo misturado. E daqui a pouco corre o risco dele pegar esse óleo, pegar esse resíduo todo e daqui a pouco vender para o próximo. Então, exatamente. Colocar no motor do carro, vai que você volta lá para trocar o óleo, hein? Muito cuidado. Mas é isso aí. O que mais que você tem, Viana?
Somente. Ficamos Somente? por aqui. Olha, eu queria aproveitar, abrir o espaço para vocês, além de poderem divulgar as suas informações e tudo mais, como chegarem até você, por favor, aproveite que o tempo é seu. Beleza, quem quiser chegar um pouquinho lá no canal Viana Manutenção, local apropriado lá para você receber um pouquinho de conhecimento que eu procuro compartilhar, principalmente voltado para o mercado de Que refrigeração, humildade, hein, Viana? Que humildade. climatização e elétrica, comandos elétricos. Então, voltado para... O pessoal até fala, né? Viana como é que fala? É o faz tudo da refrigeração. É porque eu vim muito voltado da área de manutenção predial. Então, eu sempre trabalhei com o sistema de refrigeração e manutenção predial de máquinas e equipamentos. Sim. E aí eu procurei postar no canal de tudo um pouco. Tudo que eu puder compartilhar lá, tá lá. Legal. Então, tem muita coisa de ar, refrigeração comercial, elétrica e assim por diante. Muito então, bom. Chega lá, se inscreve e se for compartilhar, pelo menos eu peço uma ajuda simbólica, né? Compartilhar com 3 grupos, pode ser o WhatsApp, grupo do Instagram, Telegram, Facebook, com 3 tá bom já, tá? Legal. E aí, Gabriel, seu canal? Opa, quero aproveitar e convidar o pessoal para conhecer o canal Gabriel Lima Refrigeração. Lá a gente tem bastante vídeo sobre tecnologia inverter, placas eletrônicas. Lá realmente é um canal onde você aprende a eletrônica lá aplicada na tecnologia inverter. Não se esqueça de se inscrever no canal e, claro, curtir lá todos os nossos vídeos, nossas lives que são semanais, toda quarta-feira às 19 horas. Poxa, muito bom. Pessoal, Pode falar. não, assim, mais uma vez agradecendo o Viana, o Gabriel, muito, muito grato vocês terem vindo do Rio para cá para essa gravação, né? Pra gente compartilhar esse conhecimento. Então, pô, excelente, fantástico, obrigado. Obrigado aí pelo apoio que vocês estão dando pra gente. Sou muito, muito grato. Ficamos muito lisonjeados com a presença de vocês. Sem dúvida. Eu que agradeço todo esse apoio que vocês nos deram, né? Foi muito bacana aqui, bastante conhecimento, bastante conteúdo. E pra galera que tá assistindo, vale deixar um joinha aí nessa podcast. Todas e qualquer dúvida que vocês tiverem, postem aí embaixo, que todas serão respondidas. É isso aí. Todas serão respondidas. Douglas, muito obrigado, Douglas, pela sua participação. Obrigado por você ter vindo até aqui. Eu que agradeço aí essa participação, essa aula, né? Foi muito bacana trocar essas informações, esses conteúdos. E posso fazer meu jabá também aqui? Você tem um canal, Douglas? Não, Douglas o quê? Qual é o canal do Douglas Na agora? realidade eu não tenho um canal, mas você, cliente, que quer entender melhor de lubrificante de alta performance, nos procure que a gente vai ter o prazer de fazer uma visita para você. Pensei que ele ia falar do canal dele agora. Só faltava o Douglas. Deixa eu fazer um jabá. Agora o Adavi vai falar do canal dele também. Agora, Fala, não, Adavi. tô fora. Não, ok. Agradecer também aqui o Viana, o Gabriel de ter vindo. Foi um prazer conhecê-los pessoalmente. Esperamos ter podido contribuir. Com certeza vocês contribuíram muito para nós e que a gente possa ter aí cada vez mais sucesso, não só na divulgação, no compartilhamento de informação, mas na nossa vida profissional. Não deixem de curtir, compartilhar, dúvidas, escrevam lá. Se a dúvida for para o Viana, a gente caminha para ele de repente. Está se tornando aqui um parceiro nosso, né? Sem dúvida. É isso aí. Parça, como diria os carioca, né? Então, é isso aí, galera. É isso aí. Obrigado por participar aí de mais um Lubicast nosso, né, Renato? É isso aí. Queria agradecer muito a presença de vocês, do Viana, do Gabriel. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Muito obrigado por vocês assistirem, ficarem até o final. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, deixem seus comentários que nós vamos procurar respondê-los todos o mais rapidamente possível. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. É isso aí. Cadê o sino? Bate lá. Bom.